livro de Juízes, o livro dos Juízes. Quando nós terminamos a nossa primeira leitura, terminamos a nossa observação, esse livro, ele tem as suas divisões muito claras dentro do próprio livro. E gostaria de chamar a nossa atenção como que começa esse livro. Como que começa esse livro? Se você observar, o livro de Josué também começa assim. Se você for mais um pouco para frente, o livro de segunda Samuel também começa assim. Ou seja, depois da morte. O que o livro vai trazer? Então ele vai trazer, ele vai fazer uma recapitulação das conquistas anteriores, daquilo que foi conquistado, e ele vai trazer qual é a proposta desse livro. E quando nós olhamos lá no capítulo 2, a partir do verso 10 até o 23, então, depois que ele fez uma recapitulação da história, ele faz uma recapitulação do povo, do que estava acontecendo. Inclusive, nós temos no capítulo 1, versículo 11, nós temos a mesma história que está registrada no livro de Josué, capítulo 15, versos 14 a 19. Mas observa que depois da morte de Josué, e quando nós vamos mais, lá no capítulo 2, verso 6, ele vai falar da morte de Josué. Então ele vai fazer uma recapitulação da história para mostrar como foi o ciclo dos juízes. Grave isto. O ciclo dos juízes. Então nós temos vários juízes. Nós temos algumas histórias que são histórias longas, que o autor deste livro pensou na história, tirou da história histórias muito eloquentes, com histórias longas, e outros simplesmente ele se preocupou em dizer o nome do juiz e dizer quanto tempo ele governou. Nós precisamos entender o ambiente desse livro. Por quê? Depois da morte de Josué, aí no verso 2, no capítulo 2, no verso de número 10, ele vai trazer para mim e para você o ciclo desses juízes. O ciclo, porque aproximadamente mais de 400 anos a história desse livro cobre. Mais de 400 anos. É só somarmos o tempo onde o povo andou oprimido e onde o tempo quando o povo andou em paz. Dá mais de 400 anos. Então, a história narra num ambiente diversos, num tempo longo, de mais de 400 anos de história, depois da morte de Josué. Então, se podemos fazer um contraste, nós vamos ver a fidelidade do povo em Josué, a infidelidade do povo em Juízes. Nós vamos ver a fé que eles decidem servir ao Senhor em Josué, e no livro de Juízes eles se afastam e servem a outros deuses.
Então o livro vai mostrar esse ciclo dos juízes a partir versículo 10 do capítulo 2. Foi também congregada aos seus pais toda aquela geração. Então, ele está dizendo que uma geração toda morreu. E ele vai afirmar assim: e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. O livro de Deuteronômio ficou esquecido desse povo, porque o pai tinha que ensinar o filho, inculcar na cabeça da criança. Eles tinham que falar sobre esse livro, assentado no caminho. Eles tinham que falar andando, eles tinham que falar para a próxima geração. A apatia. E aqui nós vamos ver que a outra geração e outra geração surgiu que não conhecia o Senhor e nem os feitos do Senhor. Verso de número 11 do capítulo 2. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, porque serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a sua ira. Queridos, no primeiro vídeo eu trouxe à memória Deuteronômio capítulo 7. Nada mais do que essa história. Uma próxima geração esqueceu daquilo que o Senhor tinha pedido. Não faça aliança com outros povos, porque se você fizer aliança com os outros povos, vocês vão servir, vão deixar o Senhor e vão servir a outros deuses. Aí a minha ira vai se acender contra você. Se nós podemos trazer à memória o livro de Romanos, vai trazer exatamente a ira do Senhor que se revela no céu contra toda a impiedade. Então, nós vamos ver que este livro mostra isso uma geração para outra geração. Então, esse livro, ele cobre mais de 400 anos de história, porque o ciclo dos juízes vai acontecer dessa forma. Olha como que está, versículo 16 do capítulo 2. Suscitou o Senhor juízes que livraram da mão dos que os pilharam, contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoravam. Depressa se desviava do caminho para onde andavam seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava um juiz, olha o ciclo dos juízes. Quando o Senhor suscitava os juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava das mãos dos inimigos todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles, antes aos seus gemidos por causa dos que o apertavam e oprimiam. Qual é o ciclo desse livro? O primeiro ciclo desse livro é o pecado, o distanciamento de Deus. O povo se distanciava de Deus. Qual é o segundo ciclo que este livro vai contar? Que o povo clama ao Senhor, que o povo fala com o Senhor, conversa com o Senhor e pede perdão pelos pecados. Sabe o que acontece? Esse é o segundo ciclo. Ele mostra o pecado no primeiro ciclo,
O segundo ciclo desse livro, ele mostra Deus colocando a mão, pesando a mão, trazendo julgamento para esse povo. Vou recapitular isso, vou regravar isso. O livro foi escrito na forma de ciclos. Então, qual é o primeiro ciclo que esse livro vai trazer? É o pecado. O primeiro ciclo é esse distanciamento de Deus. Como o pecado vem a ira de Deus, o segundo ciclo é a ira de Deus sobre o pecado, trazendo para aquele povo trazer consciência daquilo que eles fizeram de errado no primeiro ciclo. Então, o primeiro ciclo, o pecado. Segundo ciclo é esse juízo de Deus, o juízo de Deus. O terceiro ciclo, esse povo se arrepende e clama ao Senhor. E quando o povo clama ao Senhor, vem o quarto ciclo, que é o ciclo de paz que existe, que o livro vai colocar. O livro vai trazer esse ciclo. E nesse período, nós podemos entender que um tal de Otiniel simplesmente reina por 40 anos. Enquanto Otiniel está vivo, 40 anos, o povo tem paz. Primeiro ciclo, pecado. Segundo ciclo, juízo. Terceiro ciclo, arrependimento. Quarto ciclo, Deus levanta um novo juiz. Enquanto o juiz está vivo, o povo tem paz. Quero trazer o outro, um tal de Eude. Ele, por 80 anos, o povo tem paz. Por 80 anos, o povo tem paz. Nós temos um chamado Ibizan, que simplesmente foram 7 anos de paz que o povo teve. 7 anos. Ciclos, por que o ciclo? Porque quando esse juiz morria, o povo fazia pior. O povo se afastava ainda mais do Senhor. Então, qual é o primeiro ciclo? Pecado. Qual é o segundo ciclo? O juízo de Deus. Qual é o terceiro ciclo? Arrependimento. Qual é o quarto ciclo? É Deus levantando um novo juiz. E isto, queridos, o livro vai trazer mais de 7 histórias. Mais de 7 histórias. Nós vamos ter a história de Sansão, nós vamos ter a história de Otiniel, nós vamos ter a história de Débora e Baraque, nós vamos ter a história de Gideão. A história de Gideão nós vamos ter. Quer ver? Se você for lá em Hebreus, abre lá, Hebreus 11, Hebreus capítulo 11, versículo 32, 11, 32 do livro de Hebreus. Ele está falando sobre uma galeria da fé, E olha o que vai trazer para nós lá no versículo 32 de Hebreus 11, 32. E o que direi? E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir ao que há a respeito de Gideão, o quê? De um juiz. De Baraque, um juiz. De Sansão, um juiz. Jefté, um juiz. Então, o ciclo dos juízes, queridos. Então, esse livro vai mostrar esse ciclo, mostrando claramente para o povo aonde ele estava. O distanciamento do Senhor, a apostasia dele. Pecado, juízo, arrependimento
Deus levanta um novo juiz. Enquanto esse juiz está vivo, tem paz. Sabe, queridos, sabe qual é o título desse ciclo? A graça do Senhor. A graça. E Ele vai estendendo essa graça. Juiz após juiz. Juiz após juiz. Deus te abençoe.